Construindo pela fé. A história da Arca de Noé é bastante popular, mesmo para aqueles que não estão familiarizados com a Bíblia. Entre toda a raça humana, houve apenas uma pessoa que agradou a Deus e seu nome era Noé. Deus enviou um dilúvio para destruir tudo na terra, mas prometeu poupar Noé e sua família. Hebreus 11:7 diz: Foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer e que não podiam ser vistas. Noé obedeceu a Deus e construiu uma barca em que ele e a sua família foram salvos. Assim, Noé condenou o mundo e recebeu de Deus a aprovação que vem por meio da fé. Para entender este versículo, temos que voltar para Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Em Gênesis 6, Deus diz a Noé que inundará a terra e então entrega instruções detalhadas sobre a arca que ele deve construir. Deus diz a ele o quão grande deve ser, quantos cômodos deve ter, que materiais usar e quem levar. E de acordo com Gênesis 6:22, sabemos que Noé fez tudo o que Deus disse para fazer. Algum tempo depois, a chuva caiu e as águas começaram a subir. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas esposas entraram na arca. Além desses 8 humanos, um par de macho e fêmea de cada tipo de criatura estava no barco. Uma vez que todos estavam acomodados, Deus os fechou na arca. O dilúvio continuou caindo sobre a terra por 40 dias, fazendo com que todas as criaturas vivas na terra morressem. Nessa época da história, a terra estava seca. A Bíblia não especifica se nunca houve chuva na terra, mas a maioria dos estudiosos acredita que definitivamente houve uma falta dela. Então, quando diz em Hebreus 11:7 coisas que nunca aconteceram antes, isso pode significar que eles nunca viram chuvas ou nunca viram chuvas na quantidade que inundaria a terra. A fé necessária para construir uma arca nessas circunstâncias, e durante a maior parte do século foi extraordinária. A magnitude do que Deus pediu foi igualmente excepcional. Este navio que salvou a raça humana não era pequeno, tinha o comprimento de um campo e meio de futebol americano, tinha a altura de um prédio de 4 andares e tinha capacidade para 450 caminhões grandes. Talvez o que está à sua frente pareça impossível. Você pode estar lutando para permanecer forte em sua carreira ou pode estar lutando contra uma doença crônica, ou uma deficiência. Podemos aprender uma grande lição com a vida de Noé. Podemos viver pela fé mesmo se não tivermos ideia de como tudo vai acabar, e mesmo se Ele estiver nos chamando para fazer algo que nunca vimos antes. Quando as pessoas começaram a se espalhar pela terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que essas mulheres eram muito bonitas. Então escolheram as que eles quiseram e casaram com elas. Aí o Senhor Deus disse: Não deixarei que os seres humanos vivam para sempre, pois são mortais. De agora em diante eles não viverão mais do que 120 anos. Havia gigantes na terra naquele tempo e também depois, quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens e estas lhes deram filhos. Esses gigantes foram os heróis dos tempos antigos, homens famosos. Quando o Senhor viu que as pessoas eram muito más e que sempre estavam pensando em fazer coisas erradas, ficou muito triste por haver feito os seres humanos. O Senhor ficou tão triste e com o coração tão pesado, que disse: Vou fazer desaparecer da terra essa gente, que criei, e também todos os animais, os seres que se arrastam pelo chão e as aves, pois estou muito triste porque os criei. Mas o Senhor Deus aprovava o que Noé fazia. Esta é a história de Noé. Ele foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Noé era um homem direito e sempre obedecia a Deus. Entre os homens do seu tempo, Noé vivia em comunhão com Deus. Para Deus todas as outras pessoas eram más, e havia violência por toda parte. Deus olhou para o mundo e viu que estava cheio de pecado, pois todas as pessoas só faziam coisas más. Deus disse a Noé: Resolvi acabar com todos os seres humanos. Eu os destruirei completamente e destruirei também a terra, pois está cheia de violência. Pegue madeira boa e construa para você uma grande barca.
Faça divisões nela e tape todos os buracos com piche, por dentro e por fora. As medidas serão as seguintes: 133 metros de comprimento por 22 de largura por 13 de altura. Faça uma cobertura para a barca e deixe um espaço de meio metro entre os lados e a cobertura. Construa 3 andares na barca e ponha uma porta num dos lados. Vou mandar um dilúvio para cobrir a terra, a fim de destruir tudo o que tem vida, tudo o que há na terra morrerá. Mas com você eu vou fazer uma aliança. Portanto, entre na barca e leve com você a sua mulher, os seus filhos e as suas noras. Também leve para dentro da barca um macho e uma fêmea de todas as espécies de aves, de todas as espécies de animais e de todas as espécies de seres que se arrastam pelo chão, a fim de conservá-los vivos. Ajunte e leve todo tipo de comida para que você e os animais tenham o que comer. E Noé fez tudo conforme Deus havia mandado. Gênesis 6:1-22. Foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer e que não podiam ser vistas. Noé obedeceu a Deus e construiu uma barca em que ele e a sua família foram salvos. Assim Noé condenou o mundo e recebeu de Deus a aprovação que vem por meio da fé. Hebreus 11:7.